Bom, pessoal, estamos aqui iniciando nossa quinta aula, né? Já tivemos 4 aulas aí explicando um pouco sobre pH, sobre argila, sobre compactação. Agora vamos falar um pouco de outras coisas, né, que tem no solo, né? Vamos falar um pouquinho sobre a parte líquida, né? Por que tem que ter 25% de água, umidade no solo, né? Isso é uma coisa lógica aí, né? Eu acho que não tem muito o que explicar. Todo mundo sabe, né, que a planta ela absorve água, né, para transpirar, né? Mais de 90% de toda a água que a planta ela absorve do solo é somente para manter a temperatura dela, né, somente para transpiração. Então, a planta absorvendo água para transpirar, ela absorve junto com essa água, ela vai absorvendo cálcio, magnésio, potássio, fósforo, cobre, zinco, manganês, alumínio, hidrogênio, né? Tudo que tiver na solução do solo, ela vai absorvendo junto com essa água, né? Ela absorve pela raiz e vai transpirando pelas folhas. Esse movimento da água aí vai baixando a temperatura corporal da planta, né? Porque a planta não tem sistema nervoso central e ela não tem como controlar a temperatura dela como o ser humano tem, né? Se a gente está com a temperatura alta, a gente começa a suar, né? A planta, a forma dela baixar a temperatura dela para ela ficar na faixa de temperatura ideal para ela ter os seus processos químicos aí, né? Para ela não morrer, né? Seria transpirando água, né? Absorvendo água e liberando água em forma de vapor, né? Pela folha. Desse jeito ela controla a temperatura dela. Então a planta, se faltar água no solo, a planta começa a superaquecer, né? E esse superaquecimento da planta começa a destruir as células da planta e ela começa a morrer, né? Então ela vai morrendo por falta de água, por conta que ela vai aumentando a temperatura dela, né? Então, a gente tem que melhorar as condições químicas e físicas do solo para a planta conseguir ter um desenvolvimento de raiz muito mais vigoroso e conseguir ter mais acesso ao solo, né? Conseguir ter mais raiz distribuído por um perfil maior do solo, né? Cada centímetro de solo aí, né, dependendo do tipo de solo, pode armazenar até meio milímetro de água, né? Então, se a planta conseguir ter raiz desenvolvida a 1 metro de profundidade, ela tem acesso aí a 50 milímetros de água, né? 50 milímetros de água daria quase para uma semana, para ela sobreviver uma semana numa época de enchimento de grão, né? Então, quanto melhor for manejado o nosso solo química e fisicamente, né? Quanto menos alumínio tiver nesse perfil de solo, quanto mais cálcio tiver nesse perfil de solo, um bom teor de boro, né? E menos compactação tiver nesse perfil de solo, tudo isso proporciona um desenvolvimento de raiz mais vigoroso. Se ela conseguir ter um desenvolvimento de raiz de forma vigorosa, pelo menos 1 metro de profundidade, ela vai ter aí acesso a mais ou menos 50 milímetros de água, né? Então, para que a planta possa explorar maior volume de solo, é preciso ter pelo menos 50% de cálcio pelo perfil de solo dela. A saturação de base de 20 a 40 aqui ser uns 55% pelo menos, né? 0% de alumínio por esse perfil de solo, né? O alumínio trava o desenvolvimento da raiz, tanto quanto a falta de oxigênio, né? Tem que ter um bom teor de boro pelo perfil do solo para que ela tenha um desenvolvimento de raiz mais vigoroso, né? E tem que ter pelo menos 10% de macroporosidade do solo para ter oxigênio para ela conseguir desenvolver, né? Então tem menos de 1.500 kPa de pressão no perfil de 60 centímetros de solo, né? Tendo essas condições químicas e físicas aqui, a planta consegue ter um bom desenvolvimento de raiz aí pelo perfil do solo, tá? Matéria orgânica, pessoal, né? Matéria orgânica, como mostrei antes, ela contribui em CTC no solo, né? O aumento da CTC do solo, você consegue aumentar a CTC do solo por meio do aumento da matéria orgânica, né? Então, eu tenho aqui uma média de 300 análises da cooperativa aqui, de 0 a 20 e 20 a 40, só ilustrando isso aí, né? De 0 a 20, a gente tem 51% de argila na média aqui. De 20 a 40, na profundidade de 20 a 40, a gente tem 61% de argila na média. Então, de 20 a 40, a gente tem 10% a mais de argila do que de 0 a 20, né? Então, se a argila fosse o que garantisse o maior CTC do solo, de 20 a 40 a gente teria que ter uma maior CTC do solo porque tem mais argila, né? Mas não é o que acontece, né? De 0 a 20, a gente tem uma CTC de média de 13,89 centimol. De 20 a 40, com mais argila, a gente tem uma CTC de 11,82 centimol. Então isso aqui já mostra pra gente que a argila, ela não agrega em CTC tanto quanto a matéria orgânica, né? Porque com menos argila eu tenho uma CTC maior. Agora veja as diferenças de matéria orgânica no perfil do solo. De 0 a 20 eu tenho de média 3,2% de matéria orgânica. De 20 a 40 eu tenho em média 1,71% de matéria orgânica.
Então aqui, por eu ter um teor de matéria orgânica maior, eu tenho um aumento da CTC do solo comparado em 20/40. Então isso aqui na prática, numa média de 300 análises de solo de 0 a 20 e 300 e 20/40, são totalizando 600 amostras de solo aqui, né? Nesse gráfico aqui, eu tenho essa média, né? Então significa que é isso realmente que acontece no solo, né? Vou passar um pouco para frente aqui. Então a gente vê que o que agrega mesmo em CTC no solo, né, é matéria orgânica, né? Aqui eu trago um exemplo de uma análise de solo de um produtor que eu fiz esses tempos atrás, né, mostrando isso aí, né, a matéria orgânica e o mito da argila, né? As duas áreas elas têm praticamente a mesma concentração de argila, tem 12% de argila, essa outra tem um pouquinho mais, 12,95% de argila, as duas estão com 81% de areia no solo, então é um solo bem arenoso, né? E dê uma olhada aqui, no solo com 12% de argila eu tenho uma CTC de 6,14 centimol, né? 12,95% de argila eu tenho uma CTC de 4,85 centimol. Eu tenho aqui mais argila e tenho uma CTC menor. Aqui eu tenho menos argila e tenho uma CTC maior. Qual que é a diferença desse solo, pessoal? O nível de matéria orgânica. Nesse solo eu tenho 1,46% de matéria orgânica, nesse solo eu tenho 0,47%. Ou seja, nesse solo eu tenho 1% a mais de matéria orgânica do que esse. Essa diferença da CTC desse solo é simplesmente pela essa diferença de 1% de matéria orgânica. Então, como eu tinha falado anteriormente, cada 1% de matéria orgânica ela pode contribuir até 2 centimol, 2 centimol e meio aqui na CTC. Nesse exemplo aqui, cada 1% de matéria orgânica está contribuindo com 1 centimol e pouquinho nessa CTC desse solo. Por quê? Porque o pH desses solos aqui, ambos os solos, é um pH bom, pH alto em cloreto de cálcio, né? Ou seja, aqui essa argila aqui, ela está gerando mais CTC do que CTA. Então essa argila já está gerando CTC, então essa diferença de 1% de matéria orgânica aqui, ela está contribuindo com um pouco mais de 1 centimol de carga na CTC do solo. Qual que é a importância de eu ter uma CTC maior, pessoal? A CTC maior, um solo que tem CTC maior, ela consegue armazenar mais água, mais nutrientes, né? Se eu quiser ter uma planta que tem acesso a mais nutrientes e se desenvolve melhor, eu tenho que ter um solo com uma CTC mais alta. 70% dessa CTC tem que ter nutriente, 30% dessa CTC vai ter hidrogênio. Essa é a lógica, né? Essa é a correção. O que a gente faz quando a gente corrige o solo, né? 5% disso aqui vai ter potássio, 55% disso aqui vai ter cálcio, 15% disso aqui vai ter magnésio, né? Então 75% dessa CTC vai ter nutrientes, né? Então, se eu tiver uma CTC de 10 e uma CTC de 6, a CTC de 10 vai armazenar mais nutrientes que uma CTC de 6, né? Desde que eu deixe ambos corrigidos, né? A CTC também é responsável por armazenar hidrogênio e alumínio. Então, quanto maior for a CTC do solo, se eu não corrigir esse solo, maior vai ser as doses de calcário que eu vou ter que jogar para neutralizar o hidrogênio e alumínio, tá bom? Então, vocês vejam que a matéria orgânica é o que contribui realmente com a CTC do solo, né? Aqui a gente tem níveis diferentes de argila, né? Aqui eu tenho mais argila e uma CTC menor, porém eu tenho uma menor nível de matéria orgânica, né? E nesse solo aqui fica muito didático, muito fácil de mostrar, né? Que aqui eu tenho um nível de argila maior e uma CTC menor, né? A diferença está no nível de matéria orgânica, tá bom? Então, se você quiser aumentar o nível, a CTC do solo, a capacidade do teu solo de armazenar água e nutrientes, você tem que aumentar a CTC do solo. Como você aumenta a CTC do solo? Aumentando o nível de matéria orgânica. Você tem que adotar uma prática, um manejo que faça aumentar o nível de matéria orgânica no solo. Matéria orgânica é carbono. Quanto mais carbono você incorporar nesse solo, maior vai ser o nível de matéria orgânica, né? O carbono umificado é matéria orgânica. Então, como que você coloca carbono no solo, né? Quando a gente respira oxigênio e solta dióxido de carbono, né? Então, a respiração das raízes das plantas vai liberar carbono para o solo, vai fixar carbono no solo. Então, quanto mais raiz você tiver desenvolvendo no solo, mais carbono você vai fixar no solo. Quanto mais carbono você fixar no solo, maior vai ser o nível de matéria orgânica do teu solo. Então, você tem que produzir raiz. Quanto mais raiz você produzir, mais você vai contribuir em aumentar a tua matéria orgânica, né? Restos vegetais, como palhas, né? A palha
ela precisa de um micro-organismo para decompor aquela palha. O micro-organismo que decompõe aquela palha também respira, ele inala oxigênio, ele respira e solta gás carbônico. Então, o gás carbônico que ele solta vai agregar em carbono no solo, que vai fazer aumentar o nível de matéria orgânica do solo. Tá bom, pessoal? Então, esse que é o segredo do negócio, né? Você tem que trabalhar para aumentar o nível de matéria orgânica no solo, para aumentar ou pelo menos manter, né? Porque hoje a gente tem muitos sistemas que a gente simplesmente mantém o nível de matéria orgânica do solo, né? Abaixa, né? Eu vou mostrar um vídeo aqui de uma área do Tocantins, quando eu trabalhei no norte do Brasil, no Tocantins, eu vou mostrar para vocês aqui como que a matéria orgânica, como que a argila é um mito, né? A gente já viu aqui, por meio de análises e dados aqui, que a argila é somente um tamanho de partícula, né? É nesse tamanho de partícula que está o mineral, né? Que compõe essa argila. Mas o que manda mesmo no solo é a matéria orgânica, né? Então esse aqui é um solo em Marianópolis do Tocantins, né? Você pode ver que é um solo que é pura pedra, né? Com pedregulho. E aqui é uma área de lavoura. Eu estou no meio de uma lavoura de soja, né? Que é esse tipo de solo. Então a gente vê que a argila é mais um mito do que uma realidade, né? Dê uma olhada nesse vídeo aí. Escuta o barulho, é igual você plantar em cima de uma carga de pedra brita. É a mesma coisa, né? É simplesmente pedra, né? Se você cavocar 1 metro, 2 metros de profundidade, você vai ter pedra nesse solo. E ó a lavoura de soja que tá aqui no meio. Então esse solo está comportando essa lavoura de soja, né? Então você vê que a argila é muito mais um mito do que uma realidade, né? Tá bom, pessoal? Então, como os nutrientes são retidos no solo, pessoal? Agora eu vou entrar nessa parte aqui, né, para vocês entenderem mais o que é CTC e como o nutriente é retido no solo, né? Mas basicamente são cargas elétricas opostas que fazem o negócio acontecer no solo. A CTC do solo tem carga negativa e essa carga negativa da CTC do solo ela vai atrair tudo que tiver carga positiva. Alumínio tem carga positiva, hidrogênio tem carga positiva, cálcio, manganês, ferro, cobre, zinco, magnésio, potássio, tudo que tiver carga positiva no solo, tudo que for um cátion é um elemento que tem carga positiva, ela vai ser atraído pela carga negativa da CTC do solo. O solo também gera CTA, como eu mostrei anteriormente, então tudo que tiver carga negativa no solo vai ser atraído pela CTA do solo, né? Principalmente fósforo, que é o H2PO4, que é a forma de fósforo mais disponível nos nossos solos pelo pH médio que nós temos do nosso solo, que é um ânion, ele vai ser absorvido pela carga positiva do solo, pela CTA do solo, tá bom? Então, os nutrientes são retidos no solo, no colóide do solo. No colóide do solo existe a CTC e a matéria orgânica que fazem esse colóide ter carga negativa. E essa carga negativa presente na CTC do colóide do solo vai atrair tudo que tiver carga positiva no solo. Então, o nutriente que tiver carga positiva fica prendido nessa carga negativa aí do colóide do solo, tá bom, pessoal? Então, a argila possui predominantemente carga negativa, mas ela gera carga positiva. A argila é dependente do pH do solo para gerar CTC ou CTA, né? A matéria orgânica possui carga negativa, né? A CTC do solo corresponde à grandeza de carga negativa que aquele solo tem, né? Quanto aquele solo tem de carga negativa que pode atrair carga positiva, né? Então aqui a gente tem um pequeno quadro aqui mostrando a CTC da caulinita, que é a argila que a gente tem aqui na nossa região, né? A CTC dela é entre 3 e 15, é uma CTC baixa, e a CTC da matéria orgânica, a CTC da matéria orgânica é entre 200 e 300, né? Então a matéria orgânica ela agrega no solo muito mais CTC do que a própria argila, tá bom, pessoal? Então eu vou parar a nossa aula aqui e eu vou dar continuidade sobre esse tema aqui na próxima aula. Muito obrigado, pessoal, e continue acompanhando nossas aulas.